Fala, investidor! Hoje estamos aqui com o Valcir, meu sócio aqui na Blue 3 Investimentos. Ele é especialista em planejamento patrimonial e sucessório na Blue 3. Valcir, não vou te apresentar, vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho aí sobre o seu trabalho na Blue 3 e depois a gente vai fazer um bate-papo bem tranquilo aqui para informar nossos ouvintes aí do canal. Bom dia, Johnny. Muito prazer estar aqui contigo. Muito prazer estar aqui com teus ouvintes. Como você bem colocou aí, né? Eu sou da área de planejamento patrimonial, meu nome é Valcir, atuo nessa área aqui dentro da Blue 3. É uma área que acabou ganhando um certo espaço, né? Uma grande notoriedade nos últimos tempos, muito em função da reforma tributária que está sendo travada, discutida em Brasília, né? Existem pessoas que estão muito antenadas e conectadas com tudo que está sendo discutido e decidido pelo legislativo brasileiro, e outras que não estão muito conectadas, né? E os dois lados estão certos. O fato é, não existe nenhum brasileiro que estará eximido das consequências da reforma tributária. Portanto, minimamente, a gente precisa ter um conhecimento sobre o que está acontecendo. Exatamente. E o papel nosso aqui é informar, né? É trazer à luz aí num tema que antigamente era voltado só para quem tinha grandes fortunas, mas hoje o investidor comum, toda a população precisa ter um entendimento aí. Então, de forma bem básica, me explica o que é planejamento patrimonial e sucessório. Porque parece para a gente que é do mercado isso é muito fácil, mas às vezes para quem está nos ouvindo pode ficar uma dúvida. O que é o planejamento patrimonial e sucessório? Sim, quando a gente fala de planejamento patrimonial, a gente dá um foco para o patrimônio do indivíduo, né? Quando eu me refiro a indivíduo, eu posso estar falando de uma pessoa, de uma família ou de uma empresa, né? E quando eu dou foco para o patrimônio, eu crio situações que minimizem impactos para que esse patrimônio perpetue pela vida toda e também para a próxima geração, como um legado. Porque existem momentos que, inevitavelmente, vão desafiar financeiramente esses indivíduos. Porque a transmissão patrimonial, para que seja entendido de uma forma mais tranquila, quando a gente fala de transmissão do patrimônio, existem duas formas de transmissão do patrimônio. Existe a transmissão onerosa, que é um produto de uma compra e venda, oriundo de uma compra e venda, de qualquer coisa, e existe a transmissão não onerosa. A transmissão não onerosa que também pode ocorrer de duas formas, ou por doação em vida, ou por herança na falta do detentor do patrimônio, do titular do patrimônio. Então é quando esse patrimônio vai de alguém para alguém, de forma que não envolve dinheiro, né? Geralmente isso acontece por herança. Entendi. E, a princípio, esse tema ele é um pouco negligenciado pelos investidores brasileiros. Você concorda com essa afirmação? Por que isso? Por que isso acontece? Concordo totalmente, as pessoas acabam, e é muito comum isso, né? Empresas e famílias não param para falar sobre isso, né? Porque existe, acho que, sobretudo, um tabu sobre essa conversa, né? As pessoas deveriam entender que essa é uma conversa de planejamento e não de morte, né? Mas, agora, uma coisa que fica muito clara é que indivíduos que param para planejar, em algum momento, vai sofrer menos com isso, né? Tá. Então, obviamente, existe um certo risco também de não fazer esse planejamento sucessório, né? Quais são esses principais riscos? O que pode acontecer para quem não tem isso desenhado aí na sua estratégia? Toda transmissão não onerosa, ela carrega com ela aquilo que a gente chama de custas sucessórias. Então, hoje, um patrimônio, quando ele vai, por exemplo, de pai para filho, ele não vai limpo, ele vai carregando as custas sucessórias, que é composta por três elementos. O imposto de transmissão, né, chamado ITCMD, que significa Imposto de Transmissão de Causa Mortis ou Doação, as custas advocatícias e as custas com cartório. Hoje, a reforma tributária discute exatamente isso, né? Como essas alíquotas vão se comportar a partir da reforma tributária. E quando esse patrimônio é transmitido, por exemplo, como eu disse, de pai para filho, as custas sucessórias são as exigências que os herdeiros têm que pagar para acessar esse patrimônio. Tá. E nem sempre estão preparados, têm liquidez suficiente e disponível para pagar essas custas. Eu tenho alguns clientes que muitas vezes falam assim, ainda não é a hora de falar sobre isso, né? Achando que
que tem um momento especial, específico, que é mais interessante. Existe realmente... vou falar sobre isso quando eu estiver na fase final da minha vida, quando eu já acumulei patrimônio, agora que eu não acumulei, agora que eu sou jovem, saudável. O que você me fala sobre isso? Sobre o momento certo de pensar sobre esse assunto? O momento certo de falar sobre esse assunto é hoje, né? É o quanto antes. Principalmente porque quanto antes você organizar, menor é o custo das coisas. Por quê? Porque você consegue uma previsibilidade de tempo maior e melhor. Né? Então, é algo que precisa ser sempre discutido hoje. Por isso, eu sempre aconselho, pessoas e família, procurem os profissionais da área, porque as coisas tendem a ser mais facilitadas quando tratadas antes. Eu já passei por algumas situações, desculpa, que outro profissional deu dicas de como tratar com esse assunto. Então eu lembro de um cliente que a gente teve uma abordagem, desculpa, e ele falou assim, não, meu contador já me orientou, tá tudo certo. E não é o profissional adequado para isso, não é verdade? Hoje eu aconselho sempre as pessoas a procurarem pessoas bastante capacitadas, bastante envolvidas na área de planejamento patrimonial. Né? Existem alguns escritórios de advogados que estão realmente muito preparados para isso. A gente não é qualquer profissional que se capacitou para essa mudança da lei. Né? Hoje a exigência de conhecimento e de execução é muito maior, é muito mais desafiador. Exatamente. Então, um profissional atualizado com as novas exigências, com as novas leis, para poder fazer um bom trabalho. E a gente sabe que uma das ferramentas, né, uma delas, é o seguro de vida. Né? E esse é um assunto muito... Ele foi construído de uma maneira muito errada no Brasil. A gente sabe que tem muitas dúvidas e uma interpretação, um certo preconceito de algumas pessoas por terem passado por profissionais que não usaram a ferramenta de maneira adequada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o instrumento seguro, que é uma das soluções, né? E as principais diferenças dos seguros antigos que eram empurrados para as pessoas de uma maneira não personalizada, enfim, como um produto de prateleira, mas existe realmente os seguros que são personalizados para cada família, para cada indivíduo. Vamos colocar luz nesse tema que traz muita confusão para as pessoas? Com certeza, a gente tem que tratar isso com a maior clareza, né, a maior transparência, com leveza também, né, porque na verdade isso é um planejamento, faz parte só de um planejamento. Né. Se você me permitir, eu preciso dar um passo atrás, e antes de falar exatamente de seguro, eu queria colocar para você assim, que quando a gente fala de planejamento, a gente pensa num avião que precisa ter asa dos dois lados para voar. Né. Uma das asas são as estruturas jurídicas. E quando a gente fala de estrutura jurídica, a gente aborda alguns temas, né, como, por exemplo, constituição de holding, estruturas offshore, testamento, acordos de sócio, acordos de família, e a gente entra nessa seara. A outra asa do avião são as estruturas financeiras que trazem liquidez sucessórias para o momento, por exemplo, de um inventário, né, das transmissões não onerosas. Dentro dessa asa financeira, a gente fala também de previdência, que ela tem, de certa forma, uma veiculação rápida financeira na sucessão, e também dos seguros de vida. Os seguros de vida, eles podem ser muito bem aproveitados como um instrumento, como uma ferramenta de liquidez para a sucessão, porque ela pode ser contratado, por exemplo, um seguro que seja equivalente às custas de sucessão que recaem sobre a família no momento da sucessão. Então, dá para fazer, sim, um seguro que tenha uma conotação de suportar as custas de sucessão e que tenha também alguns desenhos de previsibilidade que fiquem que trazem muita segurança para o contratante. Como, por exemplo, que sejam seguros vitalícios. Né? Qual é essa diferença? Né? Eu estou falando aqui de bilateralidade e unilateralidade. Né? Quando você contrata um produto bilateral, você, contratante, pode cancelá-lo, mas a seguradora também pode. Né? Isso traz uma certa insegurança para o contratante, porque com o envelhecimento pode trazer a conotação de um agravamento de risco para a seguradora.
Entendi. Mas quando você contrata um produto que ele é vitalício, essa unilateralidade da escolha, né, esse poder de decisão fica com o contratante. Né, e também com o fato de poder ser resgatável lá na frente pelo próprio contratante. Eu acho que você abordou muito bem, né, muito tecnicamente essa explicação e eu acho que essa parte técnica fica com o profissional, né? O que o investidor ele tem que pensar? Que muitas vezes ele vai estar evitando conflitos futuros familiares, né? Então, na sua Exato. ausência, pensa ele deixando aí tudo que ele construiu e de repente ver os filhos brigando, né, para poder resolver uma solução, a ausência já de um provedor, de uma imagem de proteção e ainda ficar totalmente desamparado. Então, assim, acho que o lado mais humano da coisa também é muito importante ser abordado. Perfeito, você colocou muito bem, né? E a gente costuma dizer, quando você contrata um seguro de vida, você não está proporcionando uma riqueza, muitas vezes, aos seus herdeiros, aos seus dependentes. Você está fazendo com que, com aquele dinheiro, eles tenham, inicialmente, um equilíbrio financeiro na família, principalmente quando a pessoa que falta era, portanto, o provedor de renda daquela família, mas também você está fazendo com que elas banquem as custas sucessórias e que, portanto, principalmente, não tenham patrimônios dilapidados, porque é muito comum no Brasil, no momento da sucessão, do inventário, famílias dilapidarem patrimônio, ou seja, pela necessidade de ter um levantamento de recurso para bancar as custas sucessórias, eles acabam vendendo parte desse patrimônio, e geralmente vendem por um valor inferior ao que valem, e para assim captar recurso para dar andamento ao restante do inventário. Entendi. E eu acho que assim, outro ponto também, além de você ficar mais confortável com todo esse, enfim, essa preocupação aí de poder deixar um conflito para sua família, eu acho que também a questão de você estruturar bem isso seria você evitar pagamento de imposto de uma maneira, como você falou, de dilapidar seu patrimônio, mas também de você lembrar que tudo que você construiu com muito suor, você vai deixar para o governo, né? Então, assim, eu acho que dá para pagar o seguro, dá para pagar, desculpa, perdão, os impostos, mas de uma maneira que não afete tanto o seu patrimônio, né? E como é que é essa relação aí? A gente consegue, me explica um pouco o que é uma alavancagem, como que a gente consegue otimizar a questão desse pagamento do imposto, que seria, por exemplo, o ITCMD que você falou, deixar um pouco mais clara a situação para quem está assistindo. Perfeito. Ô, Johnny, quando eu falo sobre planejamento para os clientes, eu costumo dizer o seguinte, quanto mais e quanto antes você planejar, é menos dinheiro na mesa do governo ou de terceiro e mais na sua. Né? E quando eu falo que o seguro ele serve muito bem, por exemplo, para arcar com essas custas sucessórias, é porque quando você define um capital segurado, por exemplo, né, que sustente aquelas custas sucessórias e mais algumas coisas que você queira, como, por exemplo, o período estudantil dos filhos e qualquer coisa assim, você define o capital segurado sabendo que o valor do aporte, o valor do desembolso, daquele dinheiro que você coloca nessa caixinha, ele é bem inferior ao capital segurado a que se tem direito em caso de fatalidade. E a gente sabe também que a possibilidade de acontecer uma ausência precoce por morte, ela é bastante mais improvável do que a pessoa atingir lá a sua expectativa de vida. Né? Mas, estando lá, isso traz uma tranquilidade para toda a família. Né? E aí, lá na frente, você tem a prerrogativa, por exemplo, de quando, por exemplo, o cenário da família mudar e os seus filhos passarem a serem independentes, e qualquer outra estrutura que seja criada, você pode, por exemplo, optar pelo resgate. Muito bom. Chegando aos finalmente aqui, vamos tentar trazer luz, trazer os objetivos, uns três pontos que podem despertar em quem está assistindo a necessidade dos benefícios que ele tem. Então, por exemplo, você falou aí o período de estudo dos filhos, a gente falou da organização, a gente falou vários pontos, né? Talvez é só revisar aquilo que vai motivar uma pessoa a parar o seu tempo, sentar com um especialista para fazer algo personalizado e quais são os benefícios que ele pode ter. Porque assim, a gente vai muito nisso de
tem que ter um profissional, eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que dar luz a esse tema e colocar energia para ter um benefício. Quais são os benefícios de se ter um profissional qualificado olhando para isso na vida de quem está assistindo? Sim, principalmente para você achar a medida certa, né, daquilo que seja personalizado aos interesses e principalmente às necessidades de cada cliente. Né? E quando a gente faz essa composição, entendendo, por exemplo, um produto de liquidez sucessória que seja ideal e bem casado com a necessidade daquele cliente, a gente define que aquela família vai passar de geração para geração o patrimônio total, a totalidade do patrimônio sem ter nenhuma diluição ou dilapidação, como a gente costuma dizer. Né? Existirá, portanto, naquele momento difícil, uma liquidez quase que imediata a quem fica, né, aos familiares, né? E principalmente aqueles objetivos da família, de, por exemplo, um filho que está ali no começo dos estudos para se formar daqui a 6 anos, ou seja, a manutenção de toda a estratégia de realização de sonhos de todo mundo da família, de cada membro da família. Entendi. Então, assim, para mim não resta dúvida que seja quem tem milhões de patrimônio ou quem tem o básico, que é ter uma casa, ter filhos, ter uma família, ter um trabalho, enfim, você não precisa pensar na sucessão, se você... como é que eu posso dizer assim? Porque eu acho que todo mundo precisa ter um olhar para isso, ter um planejamento. E aí a personalização vai determinar se isso é numa grandeza maior ou menor. O que eu quero trazer é o seguinte, eu quero que esse tema se popularize, né? E quem está assistindo entenda que você pode ter uma reunião com o time W3, seja com o Valcir, seja com os nossos outros colaboradores, e ter um benefício, um planejamento que pode realmente mudar a sua vida. Então, Valcir, para a gente finalizar aqui, traga sua mensagem e um convite para quem assistiu, para quem entende que isso realmente pode agregar valor na sua vida e da sua família principalmente, para que marque uma reunião com a gente, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais e apresentar aí algumas soluções personalizadas que hoje muita gente não tem acesso e a gente agora com toda a nossa estrutura, com esse canal online que você pode divulgar isso para muita gente, né? Sim. Finaliza então com esse convite, principalmente com essa informação de quão importante é tratar desse assunto nesse momento. Exatamente. Eu comecei essa nossa reunião aqui, essa nossa chamada, dizendo que nenhum brasileiro está eximido das consequências da reforma tributária. Então, da mesma forma, eu digo, né? Não existe um volume patrimonial ou um perfil, um cenário de estrutura familiar ou empresarial, um tamanho de patrimônio que seja específico para ter preocupação com a transmissão desse patrimônio. Isso é para todos, o planejamento ele é para todos. E a Blue3 ela tem um ecossistema muito parrudo, muito preparado. Né? A gente convida os clientes, acho que vale a pena passar pela área, minimamente a gente vai trazer informação, clareza, vai trazer luz para o que já existe. É importante que todos os clientes passem por essa área. O planejamento, ele sempre vai ajudar, ele vai te trazer clareza e vai te direcionar melhor para o caminho que você tem que percorrer, de forma mais segura. Muito bem. Bom, então, quem entender da necessidade de dar o próximo passo, acesse o link na bio, se estiver vendo aí pelo Instagram. Se não estiver vendo por outra rede social, acessa johnnybose.com, que vai encaminhar aí para todos os links que a gente tem, que eu tenho no canal. Pode fazer o agendamento da reunião direto. Enfim, vamos evoluir com isso e eu agradeço aí quem assistiu até o final e entendeu que isso pode ser algo muito importante para a sua vida. E ao Valcir, o seu tempo aí, a sua disponibilidade sempre ao meu lado, sempre ajudando os meus clientes a tomarem as melhores decisões em relação à sucessão patrimonial, planejamento. Te agradeço aí publicamente e mais uma vez vamos seguir em frente aí, melhorando aí, planejando a vida dos brasileiros. Ô, Johnny, eu que agradeço, muito obrigado, foi um prazer, né? Formidável a forma com que você trata os seus clientes, com o maior cuidado, o maior carinho. É por isso que você tem aí seguidores, enfim.
Por isso que você é um destaque na área. Parabéns, viu? Muito obrigado. Então vamos em frente e a gente se vê em breve. Um abraço a todos.